vou começar minha fala, que eu intitulei nesta primeira introdução, Mitopoiesis e Realidade, as operações criativas das forças vitais. E aí, todas essas claves num nome só. E vou falar um pouco, eu e seguramente outros vão voltar sobre essas noções de poiesis, de mitopoiesis e de diferentes registros da realidade, que é o que isso significa ou pode significar para nós. Mas para abrir, eu acho mais interessante nesse momento e necessário, porque também é uma coisa que está se discutindo na atualidade, isso como e que está junto a esse jogo de palavras, que está o título do webinário, Poéticas de Nós Outros Mundos. Poéticas de Nós Outros. Que é esse nós outros? A gente se cria um pouco essa categoria de nossotridade, como uma alteridade imanente. E é porque é interessante remarcar como em esse e outro que eu vou comentar agora, um jogo de palavras entre o português e o espanhol dá essa conotação que enriquece o nosso olhar já uma primeira confluência, não? Para os lusófonos que não sabem, a palavra nós em espanhol é nosotros. Ou seja, esse outros está já contido como ideia imanente nessa palavra que é nós. Ou seja, nós, em espanhol, é uma nosotriedade. Não emergiu de aí o título do webinário, porque eu primeiro propus poéticas de outros mundos, mas esse outro ficava muito longe, mesmo argumentando que esse mundo descentrado, entre outras cimos essa autoridade do nós outros para dentro da gente, para uma coisa imanente que contempla a diferença dos outros em mim, onde nós reconhecemos o universo e onde vivimos e habitamos em um mundo múltiplo e descentrado, não? Considerando essa pluralidade como riqueza e não como debilidade da relação centro-periferia. Aí, em esses nós múltiplos e heterogêneos, mas não menos nós e não menos junteira, mas que um eu ou um sujeito, o nós outros é uma junteira, um lugar onde nos juntamos. Num exercício parecido, eu intitulei Poéticas, Operações Criativas das Forças Vitais, e quisera me deter numa conversação que descobrimos com o professor José Luis Umaña com a palavra criação, em espanhol é creação, essa que estamos associados a uma espécie de fazer uma coisa que não estava mais ou menos da nada, não? Do nada, na linguagem ocidental. Mas em espanhol tem uma relação que cria também, mas criar é diferente de criar. Em espanhol, criar é cuidar uma vida no seu crescimento, cuidar uma vida na medida que essa vida cresce. Então, a proposição de nossa visão da criação tem a ver com essa relação, não com uma criação danada, só a criação artística, sino a uma criação que acompanha a vida crescer, que tem um engajamento com a fertilidade social, política, simbólica. A gente cria os filhos, a gente cria animais, a gente cultiva. Então, essa criação vai ser associada aqui também a essa criança. A gente chama em espanhol criança o fato de acompanhar uma vida a grandir. Tanto que a gente disse, por exemplo, se a gente não é cuidado com a sua mãe biológica quando a gente cresce, a gente diz minha mãe de criação, ou minha mãe de criança. Então, é nesse sentido que a gente quer recuperar essa ideia de relação, não? Então, nas primeiras pistas que a gente, no quadro amplo das reflexões que convidamos a confluir nesse espaço-tempo, parte de um tecido de encontros múltiples e singularidades criadoras nesse mapa abrangente que chamamos América Latina, não? E que tem resistido e se reinventado e se recriado atravessando o processo colonial que resiste e que sigue presente até hoje, que não cede completamente.
Mas nesse campo identificamos chaves que têm contribuído a essa persistência, a persistência de nossas poéticas e que contribuem de fato à sua afirmação num processo cultural de muita atualidade, que está falando forte, fazendo presença, ocupando espaço. Y que entonces estas poéticas que intentan instaurar, estas poéticas e éticas da criação, e é muito importante essa relação, estão não só longe e não fugem do que está acontecendo, sino que depassam, transbordam esses padrões estéticos ocidentais e contribuem para essa continuidade, para que desdobramentos, narrativas e práticas dessa vitalidade, dessa intensidade do comum, além do humano, intrinsecamente laçadas a forças outras, falemos de natureza ou de espiritualidade e outros planos, se entrelaçam em fertilidade materiais, em fertilidades simbólicas, em fertilidade afetiva. Então, quando falamos aqui de práticas poéticas, tem essa dimensão da criação, mas tem também, seguindo o professor Henrique Dussel, que dedicou seus últimos anos de vida a pensar o tema da estética, mas que a gente recupera na produção lá dos finais dos anos 70, com a poética da produção, a filosofia da produção, como ele explica claramente como a estética e a poética e a técnica foram separadas e essa dimensão da poética como um ato de produção que está ao serviço da vida, que não está só direcionado aos problemas da beleza ou da estética, como essa operação que estava junta, que está junta, continua a estar junta em nossas práticas foi desfeitas. E então, o que contém essa palavra é uma dimensão de fabricação, de artesanato, eu gosto de dizer também, de artesanato de nossos mundos, das práticas que nos fazem possível nossa vida. Aí recuperando como não é gratuito nem a culinária, nem a dança, nem o teatro, são acessórios, são necessários, fazem parte, e nossas práticas mostram como fazem parte da nossa possibilidade mesma de existir. Especialmente, então, essa visão da poética faria atenção às relações. Uma poética não é só da forma ou da estética, sino da produção de formas específicas de relação. Então, onde podemos ver uma dessas como essa nossa outridade, a partir da qual podemos compreender essa comunidade descentrada, e descentrada não é menos, não é outro o centro, mas também não sou eu. Não tem centro, tem circularidade, tem espirais, tem bando, tem bloco, tem diferentes formas de configuração dessa comunidade alheia ou diferente das lógicas ocidentais. Seguiremos falando desses temas, não? Porque encontramos que aí é a qualidade do que faz riqueza, compreender o que faz riqueza, o que faz sentido, o que faz profusão nos nossos mundos, que são como o Caribe, como o Amazonas, como nossa Pampa, uma profusão, uma terra muito fértil que não precisa ser modelada desde o exterior, sino compreendida nas suas próprias dinâmicas, não só simbólica quanto material. Nos referimos então especialmente a essas práticas que nos reconectam com essa dimensão, com saberes que podem ter acesso a outros registros e que na experiência mesma de aceder a eles, dão outra mirada ao tempo, dão outra relação ao espaço, construem outras relações entre a gente, entre nós. Então, isso é o que o professor mesmo, Henrique Dussel, chamava de mito poético, e uma tarefa desse fazer é poder dar acesso e continuar em esse espaço criativo. Não é o criativo de minha obra ou dessa sociedade, o criativo da continuidade da vida, do que continua a nível de diferentes registros. Para ir mais especificamente, eu queria falar também, não, de como chegamos a uma discussão cada vez mais rica e específica através das experiências e do lugar de criação, não? E do lugar de recepção e do lugar de enunciação. E para melhor qualificar esse lugar, é o lugar onde se faz essas leituras e onde se exercita as saídas a diferentes perigos que acompanham esse exercício de
interferir, contra-interferir a modernidade ou a colonialidade e também os fundamentalismos, apresenta muitos perigos, perigos à generalização que podem encobrir nossas lutas, como um todo decolonial à moda, por exemplo. Acho que só abrindo um webinário como esse, temos que estar conscientes quando isso se configura como palavras vazias, como modas ou como dogmas também, como fundamentalismos. Então, como podemos fugir desses estereotipos, por exemplo, em lutas raciais ou étnicas ou de gênero, e construir as relações que nos permitem, as reflexões específicas que nos permitem dialogar, além de e que tem nos levado nessa direção, não? E acredito que é articulando-nos com as pessoas que estamos fazendo esse tecido, que espero seja rico, muito amoroso, mas também crítico, também honesto. Não precisamos de muita honestidade para avançar nessa direção. Minha prática interdisciplinar sempre, não? Eu comecei estudando artes visuais, depois fiz teatro, fiz dança e fiz performance. Confirmou como, se bem eu tinha eh, intuído ao longo da minha carreira de toda a vida, não desde o início, muito jovem, perguntando-me como é que a gente produz esse mundo? É quem que produz? A gente nasce e tudo é pronto já, tudo está feito. Parece que a gente não tivesse acesso a participar da criação, da produção da vida. E nos países colonizados, tudo é feito, se é bom, é na Europa, nos Estados Unidos. Fica muito longe esse lugar de participação à produção. E como nós produzimos e como reconectamos com isso, é uma pergunta que me acompanhou desde muito jovem, com a intuição de que tem uma coisa valiosa aí, do que a gente faz, do que a gente produz, que precisamos recuperar. E isso que eu chamo artesanato da experiência, artesanato da vida, é a nossa capacidade que damos, mas invisibilizam cor, som, temperatura, a nossa experiência vital de todos os dias. Então, essa prática interdisciplinar me confirmou essa intuição de que tem operadores que podem estar nessas práticas, pode ter, mas, sem embargo, se manifestava também a insuficiência. As disciplinas artísticas, as práticas pedagógicas, a sua hierarquização, a sua configuração moderna, a sua separação, me parece que levavam nos labirintos insuperáveis, ligados a hierarquias que pareciam, ao contrário do que apresentei como um artesanato da fertilidade, parecia conduzir a formas de adiestramento e controle bastante estéreis, ou esterilizantes. Dessa maneira, então, assumi o lugar intermediário da pesquisa. Então, estou propondo a pesquisa ou essa oscilação interdisciplinar entre as disciplinas e entre a academia e as práticas é um lugar muito importante que resultou em uma primeira pesquisa que levo no coração, numa prisão na Venezuela, tentando fugir das disciplinas e das prisões acadêmicas. Então, resultou que um exercício marginal entre as esferas revelou um lugar interessante para essa marginalidade. Sem romantização, veremos, não? Mas que oferecia a potência também de um lugar de reconstrução e fertilidade. Nesse contexto, me encontro com o trabalho dos pesquisadores e artistas já vinculados ao grupo Colonialidade e Modernidade, no contexto da reflexão descolonial, não só do mestre Henrique Dussel, como já falei, mas também o professor Adolfo Alban, que nos acompanha, a professora Sulma Palermo e vários outros, não daria para nombrar, que já se tinham perguntado essas tarefas. E esse trabalho, identificando esse trabalho tão urgente, para uma articulação. Aí, entre vários, estou falando aí já com o José Luiz, o Rogério, que está aqui, como amassamos, não temos estas trajetórias, temos estas perguntas, temos estas experiências, inadiável, digamos, não pode se adiar a continuidade de uma pesquisa coletiva que parece que não pode ser senão coletiva e que não pode ser senão latino-americana, ou seja, mesmo cada quem trabalhando e cuidando de suas singularidades, mas também confluindo em esse espaço mais grande e cruzando-nos com acesso a esses outros espaços e tempos presentes e conexões com os outros nossos tempos ancestrais.
Isso tem permitido nos avançar nos últimos anos, e aí a conexão mais eh, recente com o professor Adolfo e com o professor Henrique Telles, que trabalhava com o professor Dussel e que continua com o professor Omaña na Venezuela. Então, intuindo assim por várias vias que tínhamos uma corrente já andando e que tinha muitas mais pessoas a quem convidamos, que imagino que estamos aqui hoje, inclusive se eu não conheço, que já estamos trabalhando nesse sentido, umas mais já articuladas, outras mais isoladas, mas que queremos nos escutar. Então, celebrando essa conjunção. Então, a intuição desse lugar e a certeza, a certitude de que esse lugar da margem era um lugar com muito potencial, eu cheguei, assim, à conclusão de que, de fato, no meu caso, que tem uma vida de imigração, de desplaçamento, que não teve uma articulação grande, uma raiz, como uma pessoa que nasce num quilombo, que nasce perto de uma comunidade indígena, onde os traços se revelam, sino que saiu de um contínuo peregrinar de periferias e deslocamentos. Desculpem. Com a intuição, com uma intuição de que esta mulher parda, marrona, afropanorâmica, como dizem aqui, teve que andar, escarvar, procurar e redescobrir esse lugar de uma periferia sua, uma marginalidade de algum lugar, das riquezas de embaixo, do fora, da margem. Então, essa marginalidade, viver uma marginalidade no que tem de ausência, de dor, mas também no que tem de possibilidade, como estar bem situada para saber como concretamente o lugar de periferia tem se construído como um lugar de carência e de pena, especialmente no coração, também na materialidade, mas com muita dureza no coração, no pensamento das pessoas, e como podemos intervertir ele, intervir essa ideia e rever a possibilidade de potencial quão bom pode ser estar longe do centro e longe das influências devastadoras da uma cultura ocidental, uns lugares com mais matéria, com mais narrativa, com mais espaço para a dissidência, mais famílias diferentes do modelo do padrão ocidental, mais práticas diferenciadas do padrão ocidental também. Então, foi essa uma das intuições que foram se desenvolvendo e juntos como ressignificar esse lugar. Esse movimento Sem Trégua também, que tem me acompanhado nas dinâmicas urbanas, mostrou-me também como para muitos de nós, todo fundamento, se bem todo fundamento, esses traços pareciam muito esvaziados, barridos, apagados, estavam allí, como eles são capazes, os traços, a pervivência dessas matrizes, de se levantar de onde parece que não tem nada, com uma força, com uma intensidade, com uma generosidade também, para abraçar as seus mais desprovistos dos seus filhos, como nós que nos criamos em contextos urbanos, e retomar a sua potência, se levantar como grandes forças. Então, como pesquisador e como artista, e talvez por último, como pessoa racializada, assumo as práticas poéticas na sua dimensão fabricativa com o intuito de entrar em contato com esse lugar onde germinam as sementes e as possibilidades. Eu vou dar um pulinho aqui, porque o tempo está passando, acho que está longo e já está suficientemente dito, não? Essa posição e de onde saem essas intuições e como se fundamenta certamente como uma força que sinaliza as deficiências do sistema eurocêntrico, mas não só, também depassa, transborda e oferece uma incrível fertilidade para todos e todas. Essa mitopoética a la que podemos acceder para entrar em contato com outro registro da realidade e que está aí e que faz parte do campo disso que chamamos criação, fabricação, de maneira muito pragmática através do som, da dança, da performance, da palavra. Tem muitas
de nossas práticas que foram separadas como disciplina artística, que são operadores, e que se mostra, por exemplo, nos povos afrodescendentes do continente, eu que conheci na Cuba, na Venezuela, na Colômbia, no Brasil, no Peru, como são esse tipo de práticas que têm protegido comunidades, que têm sustentado linhagens e que têm coesionado uma força própria ou coletiva nas tradições do cumbe, do palenque, do bloco, da cofraria, e que seguem oferecendo-se como um potencial e uma proteção para essas populações e outras, não? Para voltar às linhas do seminário, então a gente propôs três espaços, três linhas de trabalho. Uma primeira que é continuar com a crítica da noção de arte, cultura, estética ocidental, modernidade, indústrias culturais e como se sigue comportando e aparece e muda. Você está me ouvindo? Uma confirmação porque aqui ficou parado. Está me ouvindo? Sim. Sim, Inês. Certo. Então, como essa crítica é uma crítica à filosofia, uma crítica à história, sigam me ouvindo, verdade? Porque estou conectada, mas caiu a, a principal. Vou seguir Sim. aqui, vocês me ouvem e depois Certo. recuperamos, se a sessão não cai. Ah, já voltou, voltou. É, então, essa crítica e ampliação dessa crítica, o peso da separação do B e a construção das disciplinas. Uma segunda linha de trabalho é identificar as práticas, os casos de prática nos trabalhos no terreno com as pessoas que estão praticando, que estão desenvolvendo poéticas de resistência, reexistência e recriação em diferentes pontos da América Latina e que tem singularidades, especificidades, a importância de compreender, não só mostrar, não só defender, não só defender que é importante, mas compreender como funcionam esses superativos, como se dá esse trabalho, quais são os registros que entram em contato, aprofundar além dos trabalhos antropológicos que levantam este tipo de questões, não? E por último, pensamos também importante para nós também que estamos na academia, a reflexão teórica, ou seja, o estudo desses princípios, não só das práticas, sino dos princípios nessas práticas. É que podemos nos permitir uma filosofia de apoio popular latino-americana, contra-colonial, decolonial, o desenvolvimento desse apoio. Esses tem trabalho já, creemos que deve ser aprofundado. Na minha prática, para terminar, só comentar que na minha prática de improvisação, que veio das práticas populares, passou por estudo da improvisação como uma prática artística ocidental, digamos também esses padrões ocidentais, aí retorno a identificar nas práticas diferentes práticas populares como se apresentam dispositivos do som e da performance, que parecem muito codificados em muitas práticas, mas como todos eles permitem abrir um espaço que eles não chamariam de improvisação, com certeza, eu acho, chamariam de jogo, chamariam de abertura, onde se espera e é quase um objetivo, essa capacidade que tem nossos saberes de chamar e de interactuar com o desconhecido. Longe dos saberes que precisam analisar e cortar em pedaços e todo compreender, é um saber que dialoga com o que está além, e a improvisação não escapa disso. He encontrado e me interesso a esses processos de ativação juntos de forças que permitem abrir espaço e a modulação e a presentificação de outras forças que não estavam antes e que não estavam previstas, que não podemos prever, não? Como uma verdadeira experiência de comunhão. Eu estou chamando isso de animismo performativo, brincando uma contra-interferência com a ressignificação desse animismo que foi colocado sobre as nossas relação com o mundo todo vivo, não sei se com alma, porque é uma palavra que não, que é ela mesma ocidental, mas vivo, interactuando, e como essas poéticas encarnadas podem e são capazes de articular outras forças no momento presente
e como através disso esse momento presente toca um momento infinito, os outros tempos. Então, falo desse reconhecimento de animismos e ritualidades existentes e reexistentes das práticas populares, com grande porosidade nas comunidades urbanas também, nessa relação que estamos vendo das populações urbanas periféricas com as nossas populações campesinas do interior, e que se manifesta num registro efímero e no jogo, com grande poder e potencialidade de fertilidade. Vou deixar esse como um exemplo concreto do meu trabalho e obrigada, muito obrigada pela escuta, avançando nessas primeiras balizas de de nossa intenção e nosso convite para esse espaço, para cruzarmos aí entre essas e muitas outras considerações e perguntas.